Era para ser uma ofensiva de verão gloriosa. O empurrão final que Vladimir Putin precisava para preparar o cenário para uma tomada completa da Ucrânia. E uma vez que ele conseguisse, Putin poderia ignorar todo esse absurdo sobre paz e cessar fogo. Ele teria o que sempre quis, e não haveria nada que alguém pudesse fazer a respeito. Só que não funcionou dessa maneira. Os planos de Putin desmoronaram ao seu redor. A Ucrânia matou 31 mil tropas russas durante a ofensiva de verão fracassada da Rússia, com mais morrendo todos os dias, e Putin está ficando desesperado. Isso é de acordo com The Economist, que publicou um artigo em 9 de julho, no qual fez uma análise profunda dos dados em torno da ofensiva de verão de Putin. Ele aponta que ainda não há um balanço oficial de baixas para nenhum dos lados da guerra, o que significa que ele se baseou em seu próprio rastreador diário de guerra para chegar aos números. Esse rastreador usa dados de satélite e mudanças territoriais para localizar áreas na Ucrânia, onde os combates se intensificaram. O Economist também leva em conta estimativas de baixas de mais de 200 pesquisadores independentes e governos ocidentais, que ele combina com seu rastreamento por satélite para chegar a uma estimativa para as baixas diárias da Rússia. Essas estimativas não são boas para ler se você é Vladimir Putin. A partir de 9 de julho, o Economist afirma que a Rússia perdeu entre 90 mil e 13 milhões de seus soldados para a morte, ferimento ou captura desde que Putin lançou sua invasão mal-sucedida em fevereiro de 2022. Dessas baixas, a Rússia registrou entre 190 mil e 350 mil mortes. Usando esses números e dividindo-os em números anuais e mensais, o Economist chegou à sua estimativa. Estimamos que cerca de 31 mil russos podem ter morrido na ofensiva de verão iniciada em 1º de maio, disse o veículo em seu relatório de 9 de julho. É mais difícil obter um número exato de soldados ucranianos que foram mortos durante o mesmo período. De acordo com o Kiev Independent, que relatou as estatísticas do The Economist, em seu próprio artigo de 10 de julho, a melhor estimativa vem do Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais, ou Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais. Os números do Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais sugerem que a Ucrânia teve cerca de 40 mil baixas desde o início da guerra na Ucrânia, com entre 60 mil e 10 mil dessas baixas sendo mortes. Pense no que isso significa por um momento. Pegando a estimativa mais baixa, esses números mostram que a Rússia perdeu metade do número de tropas que a Ucrânia perdeu durante toda a guerra, durante uma ofensiva que só começou de verdade em 1º de maio. E ao verificar as proporções, fica claro por que isso é um problema tão grande para Putin. As perdas da Rússia de 31 mil ocorreram em um período aproximado de 25 meses, Isso dá à ofensiva de verão uma taxa de mortalidade russa de cerca de 12.400 soldados por mês. Em contraste, e assumindo que os números do Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais (CIS) são precisos, a taxa de mortalidade mensal da Ucrânia fica em algum lugar entre 1.481 e 2.469 por mês. A ofensiva de verão de Putin pode ser classificada como nada mais do que um fracasso massivo. À medida que a Rússia intensificava suas operações, acabou perdendo mais de 10 vezes o número de soldados que a Ucrânia se está perdendo para a morte todos os meses. Isso é enorme e sugere que Putin está longe de alcançar os objetivos de sua ofensiva de verão. Quanto a quais são esses objetivos, depende da fonte. Em 8 de junho, The Economist relatou que soldados russos capturados haviam dito à Ucrânia que a ofensiva de verão de Putin foi apresentada a eles como um último esforço antes que todo o país caia. O objetivo, assumindo que isso seja para ser acreditado, parece ser quebrar o moral da Ucrânia, para que o país desmorone sob o peso puro da ofensiva da Rússia. The Economist também conversou com Mikhailo Kemetyuk, que serve na unidade Typhoon da Ucrânia, o líder de um grupo de elite de soldados que operam veículos não tripulados da Ucrânia. Kemetyuk diz que a única razão pela qual a Rússia pode continuar pressionando assim é que os comandantes do país não se importam com seus soldados. Cerca de 80% dos novos recrutas da Rússia estão morrendo pela última investida de Putin, ele diz. No entanto, parece não haver fim para o poço sem fundo do qual Putin é capaz de extrair.
O que é evidente aqui é o motivo de propaganda para a ofensiva de verão. Ao apresentar a ofensiva como um empurrão final para a Ucrânia, Putin está dando esperança aos seus soldados. Tanto aqueles que já estão no campo de batalha, quanto aqueles que assinam seus contratos militares, acreditam que a guerra logo acabará. Se eles tomarem o máximo possível da Ucrânia no verão, a realidade será bem diferente. Mesmo se esses soldados conquistarem o território almejado por Putin, a guerra seguiria por anos. Depois deste verão, não há um último impulso, apenas uma marcha contínua de canhões russos, alimento para suas mortes inevitáveis. No lado mais realista da escala, os objetivos da ofensiva de verão de Putin podem ser resumidos em seu desejo de tomar território. Em 3 áreas-chave da Ucrânia: Sumy, Pokrovsk e a cidade oriental de Kostiantynivka. Isso de acordo com a British Broadcasting Corporation, e Putin tem diferentes razões para querer alvo cada uma dessas regiões. Sumy é um alvo porque é um oblast de fronteira na Ucrânia que, se permitido permanecer sob o controle da Ucrânia, coloca oblastes de fronteira russos como Kursk em alto risco. Putin tem terríveis lembranças da contra-invasão da Ucrânia em Kursk em agosto de 2024. E levou até o final da primavera de 2025 para ele se sentir confortável em afirmar que suas forças finalmente erradicaram os soldados da Ucrânia da região. Ao tomar o máximo de território possível em Sumy, Putin acredita que será capaz de criar uma zona tampão que evite que tal contra-invasão aconteça novamente. É uma lógica sólida. A ofensiva de verão em Sumy é toda sobre construir um obstáculo massivo para colocar no caminho da Ucrânia. Contudo, esse pensamento não condiz com a narrativa de um último esforço que Putin está passando a seus soldados. Uma zona de amortecimento, embora importante, não representa uma vitória completa e total na Ucrânia. É uma área que sofrerá ataques constantes se a Rússia criar sua zona de amortecimento. A Rússia já falhou em Sumy, que será abordado mais tarde no vídeo. A próxima é Pokrovsk, um dos mais importantes centros estratégicos no leste da Ucrânia. Pokrovsk está no radar de Putin há mais de 2 anos. É o tempo que ele tem tentado capturar. A cidade, que tinha uma população pré-guerra de cerca de 60 mil pessoas, a maioria das quais já evacuou. Pokrovsk é vital por algumas razões. Para a Ucrânia, é um centro logístico por onde passam tropas e equipamentos que se deslocam para outras regiões de Donetsk que o país está tentando defender. Para Putin, arrebatar Pokrovsk significa remover essa linha de vida logística. Também significa que ele assume o controle de uma cidade que o coloca a cerca de 12 milhas da fronteira administrativa de Donetsk. Pegue a fronteira e você pega Donetsk. E assim, um dos principais objetivos territoriais de Putin seria alcançado. A British Broadcasting Corporation relata que o comandante em chefe do exército ucraniano, Oleksandr Syrskyi, acredita que Putin acumulou uma força de combate de cerca de 110 mil soldados perto de Pokrovsk neste verão. No entanto, essas tropas não estão lançando um ataque massivo e concertado. E isso seria muito óbvio. A Ucrânia detectaria uma grande coluna de tropas e armaduras, possibilitando devastá-las com drones e artilharia. Em vez disso, as forças da Rússia estão atacando no que a British Broadcasting Corporation chama de ofensiva rastejante, na qual envia grandes volumes de unidades menores para atacar as posições da Ucrânia uma após a outra. É uma estratégia de onda humana que está resultando em baixas massivas para a Rússia. Além disso, Putin pode se aproximar de uma cidade que ele realmente precisa. E então temos Kostiantynivka. Estrategicamente, este assentamento não é tão importante quanto Pokrovsk ou a região mais ampla de Sumy Oblast. Ainda assim, Putin quer reivindicá-lo, porque isso o ajudaria a completar a estratégia de cerco que ele está tentando usar para tomar Pokrovsk. O conceito é simples. O cerco é uma espécie de semicírculo ao redor de Pokrovsk, que permite à Rússia atacar de várias frentes. Com este ataque em várias frentes, a Rússia pode dividir as tropas ucranianas, usando suas ondas humanas para desgastá-las até que se rompam. Uma vez que a ruptura aconteça, os soldados da Rússia podem invadir Pokrovsk e criar novas frentes. As defesas da Ucrânia seriam destruídas eventualmente. Tomar Kostiantynivka tornará essa estratégia muito mais fácil.
Porém, como observado em outras frentes na ofensiva de verão russa, os desejos de Putin e suas conquistas reais são bastante distintos. Seus objetivos não estão sendo alcançados. Em vez disso, 31 mil de suas tropas agora estão mortas no campo de batalha ucraniano. E há duas razões para isso. A primeira é que a ofensiva de verão representa a tentativa de avanço mais rápida da Rússia em mais de 2 anos. A Economist aponta isso em seu artigo de 9 de julho, observando que a Rússia combinou ataques terrestres mais intensos com ataques de mísseis e drones mais fortes contra as principais cidades da Ucrânia. No dia 9 de julho, a Rússia lançou 700 drones contra a Ucrânia, a maioria visando a cidade fronteiriça de Lutsk, próxima à Polônia. A UKRA News confirma isso, observando que as perdas da Rússia mostram quantos soldados Putin está dedicando a essa tentativa de avanço. Os 31 mil russos que morreram são mais do que o número de mortes que a Rússia experimentou em suas lutas bem-sucedidas por Bakhmut e Odivka, diz a publicação. Mais mortes só podem significar que Putin está dedicando mais soldados à sua ofensiva de verão do que ele fez. Para essas duas batalhas, que ainda se destacam como as conquistas mais importantes do exército russo além do território, ele arrebatou durante as primeiras semanas da invasão de Putin. O problema de Putin é que seu exército parece muito diferente de como era 2 anos atrás. Sua ofensiva de verão está sendo conduzida em um momento em que o exército russo está lutando com problemas de equipamento e um exército que está cheio de soldados inexperientes. A Rússia perdeu entre 10 mil e 20 mil de seus veículos blindados, diz o Jornal de Segurança Nacional. Os dois problemas estão impactando drasticamente a ofensiva de verão. Com menos armadura, as forças de Putin ficam mais expostas aos drones, artilharia e tiros da Ucrânia. Morte em uma escala não vista no passado, ofensivas é o único resultado lógico. A alta taxa de baixas que a Rússia sofreu nos últimos 3 anos ou mais também desempenha um papel. Muitos dos operadores mais experientes e talentosos de Putin estão mortos ou definhando em hospitais. Ele os substituiu por soldados contratados e recrutas, muitos dos quais não têm nenhuma experiência militar. Antes de irem para as linhas de frente, passam apenas algumas semanas em treinamento. Esses soldados estão sendo enviados para lutar contra as forças ucranianas experientes em batalha, e a falta de experiência deles está claramente mostrando. Muitos dos mortos russos eram pouco mais que peões que Putin enviou para o massacre. Ele não tinha outra escolha, dada a falta de soldados mais talentosos e os problemas de equipamento da Rússia. Falando da Ucrânia, a escala e a força da defesa que ela montou contra a ofensiva de verão de Putin não podem ser desconsideradas. The Economist aponta isso, dizendo que a Ucrânia montou uma poderosa defesa contra a Rússia. Em suma, essa defesa praticamente paralisou as forças da Rússia. Isso é de acordo com o Telegraph, que aponta que em maio a Rússia conseguiu avançar na Ucrânia a um ritmo de 55 milhas quadradas por dia, mais do que o dobro da velocidade que alcançou em abril. Mas esses avanços constantes foram o máximo que as forças russas conseguiram alcançar. Em junho, era óbvio que a Rússia não tinha capacidade real de avançar a partir daí e alcançar grandes vitórias neste verão. O Instituto para o Estudo de Guerras. Angelica Evans disse tanto ao The Telegraph em 29 de junho, afirmando que a capacidade de começar algo novo e distinto realmente não está lá. Para os russos agora, a ofensiva de verão será apenas a continuação do que eles têm feito na primavera. A vantagem de mão de obra da Rússia não significa muito, visto que a inexperiência de suas tropas ajuda a Ucrânia a paralisar os avanços de Putin. Em direção! No final de junho, Sersky disse que o avanço de Sumy, em particular, não estava indo a lugar nenhum. O avanço russo na zona de fronteira de Sumy foi interrompido a partir desta semana, e a linha de frente foi estabilizada, relatou o chefe do exército da Ucrânia. Não era assim que deveria ter sido para Putin. Sumy deveria ter desmoronado, dando a ele sua zona de amortecimento e mais influência para usar em possíveis negociações de paz futuras. As forças russas, no entanto, encontraram uma barreira intransponível. Isso fica ainda mais claro ao se observar a quantidade de território que reivindicou durante sua ofensiva de verão. Foi mencionado anteriormente que essa ofensiva começou seriamente em 1º de maio.
Convenientemente, a Russia Matters publica boletins semanais cobrindo o progresso confirmado da Rússia ou a falta dele na Ucrânia. Um desses boletins vem de 30 de abril, ponto em que, diz a publicação, a Rússia detinha cerca de 44.002 milhas quadradas da Ucrânia, ao considerar partes do Donbass e da Crimeia, que a Rússia reivindicou antes de fevereiro de 2022. Avançando para o boletim de 9 de julho, o número é de 44.481 milhas quadradas, o que representa aproximadamente 19% da Ucrânia. A ofensiva de verão é um último esforço, quando mais de 80% do território da Ucrânia está sem reivindicação. Putin! Isso não parece provável! Então, desde o início da ofensiva de verão até 9 de julho, a Rússia conseguiu reivindicar 479 milhas quadradas da Ucrânia. Isso significa que está perdendo mais de 64 soldados por milha quadrada conquistada. Mas, mais preocupante, esse ganho territorial é minúsculo, dado que Putin dedicou 110 mil tropas apenas para Pokrovsk, com cerca de 50 mil para Sumy. Então, Putin tem 31 mil soldados mortos, muitos mais que estão feridos ou capturados, e muito pouco território para mostrar por sua temida ofensiva de verão. Então, o que vem a seguir? Para começar, o fracasso da ofensiva de verão levanta questões óbvias sobre a mão de obra para a Rússia, que está perdendo tropas a uma taxa não vista desde a última metade de 2024. Putin afirma que tem tudo isso bem controlado. Se você ouvir o presidente da Rússia, seu país está recrutando entre 10 mil e 15 mil soldados a mais do que a Ucrânia todos os meses, diz The Economist. No final de maio, o próprio Putin colocou o número entre 50 mil e 60 mil por mês no total. Por que ele se preocuparia com 31 mil mortos? Um mês de recrutamento resolverá esse problema. Exceto que não resolverá. Em 30 de maio, a Nova Voz da Ucrânia relatou um estudo que descobriu que os números de recrutamento da Rússia podem estar inflados. O número anunciado por Putin, de 1.800 novos soldados contratados por dia até o verão de 2025, pode ser quase o dobro do número real, disse o estudo. Acrescente a isso a inexperiência desses novos soldados e o treinamento ruim que eles passam. E fica claro que o plano B de Putin agora, sua ofensiva de verão, falhou. Ele não vai mudar sua estratégia. Ele não pode. Ele não tem a aptidão tática para isso. Mas o que ele pode fazer é enviar mais corpos quentes para a Ucrânia para aumentar seus números. Não importa que esses soldados não possam lutar, porque eles ainda podem absorver munição. Tudo conta para desgastar as defesas da Ucrânia. No entanto, não vai fazer muita diferença quando se trata de fazer os avanços que Putin quer ver neste verão. Putin está desesperado por esses soldados para apoiar sua ofensiva de verão, tão desesperado que ele está novamente chamando a Coreia do Norte. Depois que os cerca de 10 mil soldados que a Coreia do Norte enviou para a Rússia no final de 2024 ajudaram Putin a expulsar a Ucrânia de Kursk. O presidente da Rússia espera que eles consigam fazer o mesmo para sua ofensiva de verão. Em 3 de julho, o Japan Times relatou que oficiais de inteligência ucranianos acreditam que a Coreia do Norte está se preparando para enviar mais 30 mil soldados para a Rússia. Não está claro se essas tropas irão para a Ucrânia ou ficarão na Rússia. De qualquer forma, eles fortalecem a ofensiva de verão. Permanecer na Rússia libera soldados russos para serem enviados à linha de frente. O envio de norte-coreanos para a Ucrânia sugere uma força ofensiva mais direta oferecida por eles. Claro, Putin simplesmente ignorará o fato de que ele está se colocando mais profundamente no bolso da Coreia do Norte com essa jogada do que ele já havia se colocado. Quanto aos avanços da Rússia, eles realmente não estão indo a lugar nenhum, mesmo com todos esses soldados extras. A Economist dá sua versão sobre a terrível taxa de captura territorial da Rússia durante a ofensiva de verão. A atual ofensiva alcança apenas 15 quilômetros quadrados por dia, aproximadamente o tamanho do aeroporto de Los Angeles. No último ano, ganhou apenas 0,038 quilômetros quadrados, cerca de 9 acres por soldado morto. Mesmo no ritmo mais rápido dos últimos 30 dias, levaria mais 89 anos para conquistar toda a Ucrânia, diz a publicação. 89 anos. Desculpe, mas tem que ser dito novamente. Um último esforço.
Sério, Putin? É isso que você está dizendo aos seus soldados quando sabe que décadas de luta esperam se a Rússia for reivindicar totalmente a Ucrânia? O ridículo da propaganda de Putin realmente veio à luz neste verão. E a última coisa com que ele precisa se preocupar é que a Ucrânia está prestes a se fortalecer. Isso não parecia ser o caso. No início de julho, quando os Estados Unidos da América pausaram a ajuda militar à Ucrânia em meio a preocupações sobre os arsenais de mísseis da América. Essa pausa foi suspensa, o que significa que a Ucrânia vai novamente receber mísseis-chave que a ajudarão a se defender contra a Rússia. Mas poderão vir devido a um acordo que o presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, diz ter feito com a OTAN. Em 10 de julho, a CNN relatou comentários que Trump fez à National Broadcasting Company, sugerindo que os Estados Unidos da América fizeram um novo acordo com a OTAN. Isso fará os Estados Unidos da América enviarem armas para a Ucrânia, pagas por outros membros da OTAN. Estamos enviando armas para a OTAN, e a OTAN está pagando 100% por essas armas, disse Trump. Vamos enviar Patriots para a OTAN, e então a OTAN irá distribuir isso. O secretário de Estado dos Estados Unidos da América, Marco Rubio, apoiou isso em 10 de julho. O ponto aqui é que os Estados Unidos da América parecem estar ativamente procurando maneiras de reforçar as defesas da Ucrânia e estão trabalhando junto com a OTAN para fazer isso. Ambos são golpes duros na ofensiva de verão de Putin. Ele acreditava que a pausa na ajuda militar dos Estados Unidos da América significava coisas boas para seu exército e que conseguiu criar uma divisão entre os Estados Unidos da América e a OTAN. Agora, Putin encara o futuro com menos certeza. As chances são de que ele vai enfrentar uma Ucrânia ressurgente à medida que sua ofensiva de verão desmorona ao seu redor. A temporada que deveria levar à vitória da Rússia agora não passa de um fiasco. 31 mil russos mortos e contando é toda a prova necessária para ver isso. E enquanto tudo isso está acontecendo, Putin também tem que lidar com os líderes europeus anunciando grandes mudanças financeiras. Isso injetará bilhões de dólares adicionais em armas em seus arsenais e potencialmente na Ucrânia. Descubra mais em nosso vídeo e lembre-se de se inscrever no Show Militar para mais cobertura da ofensiva de verão vacilante de Putin.